E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Então, quis falar sobre os índices americanos aí hoje. A gente estava comentando, né, que aqui era uma região de topo importante, e de fato era, né? Esse topo aqui, né, esse topo, uniu com esse topo aqui, sempre que se aproximava ele caía, né? Inclusive já mencionando esse fundo aqui, ele já tinha perdido até o fundo no dia de hoje, né? Então aqui possivelmente poderia ser uma venda, né? E aí a gente deixou essa região marcada em amarelo. É isso que eu faço sempre, né? Eu começo a marcar aqui as regiões, mas tendo em vista que o mercado já tinha mitigado aqui duas vezes, né? Na mesma região cravada, praticamente a terceira vez também com aproximação, né? Chegou aqui a zona também, então a gente pode considerar três vezes o mercado já tinha vindo aqui e dado pontuação boa, né? Até essa menor aqui que foi deu 460 pontos. É muita coisa, né, pessoal? Isso porque está no 15 minutos, né? Vocês podem ver que sempre que ele tocava aqui, ó, ele caía bastante, né, o mercado. Opa! Olha só ele querendo perder fundo. E, bom, seguindo o raciocínio. Por que ele passou daqui direto hoje, né? O que eu quis dizer, o que eu quis mostrar sobre isso, Murilo, Alves, a todos aí. Opa, desculpa, bati o pé aqui. O mercado estava querendo perder o fundo aqui nessa região importante, mas vocês podem ver aqui, ó, que ele até perde esse fundo aqui dos 5 minutos, né? Ele até perde. Isso daqui é uma trollagem, pessoal. Isso daqui é aquele drible do Ronaldinho Gaúcho, né? Finge que vai para um lado e vai para o outro. Ele, no 1 minuto, você pode ver que ele perde esse fundo aqui, ó. Mas ele tem fundos muito importantes aqui, ó. Então, ou seja, esse fundo aqui seria muito arriscado de fazer a venda. Claro que é possível, né? O mercado poderia ter perdido esse fundo aqui, voltado na região e caído. Porém, sempre a gente tem que se basear nos outros, né? Principalmente aí a correlação com o S&P 500. E o S&P 500, ele mostrou isso aqui, ó, na mesma região, tá? Ele tinha esse topo aqui, vamos ver se no 15 minutos está igual. Ó, esses dois topos aqui, ó, que já tinha mitigado. Então quando ele chega aqui, o S&P 500 manda no mercado, né? Olha como ele não perde o fundo. Tá muito claro, né? Que ele não perde esse fundo aqui, ó. Esse fundo aqui ele não perde. Ele até chega muito próximo aqui, mas com pavio, né? E depois já retorna para alta. Então é muito arriscado você fazer aquela venda. Tem que ter a correlação dos ativos, né? Principalmente se baseando aí no S&P 500, que é o manda-chuva aí do mercado. Então eu fiquei bem propenso a não fazer aquela venda, tá? Porque ele não teve um alinhamento perfeito. Ele não perdeu o fundo principal, que eu considero que seria esse aqui, ó. Por quê? Porque aqui fica nítido que é uma trollagem, né? O mercado ele perde esse fundinho aqui, ó. Só que logo em seguida ele já tem a resposta dos compradores aqui. Outra coisa, né? Sempre é bom a gente ter confluência de informação. Olha só que legal. Esse fundo aqui a gente perdeu de entrar, tá? Tô falando aqui um raciocínio lógico. Digamos que você comece a traçar aqui para alta e mencione esse fundo aqui, ó. Quando o mercado ele chega aqui nesse topo, ele está numa região de correção aqui, ó. Para essa pernada aqui, ele já estava rompendo tudo. Ele está fazendo uma correção aqui nos níveis de Fibonacci para voltar a ter compra. Porque na minha interpretação ele não perdeu esse fundo principal aqui. Ele deixa um martelinho aqui, então difícil fazer essa venda aqui, é difícil. Mas realmente tem que ser muito técnico aqui para não ter tomado esse stop, tá? Realmente era um stop aí bem possível de ser tomado. Olha que interessante, aqui é igual, o S100. Ele tem as mesmas regiões aqui dos topos, não estão tão simétricos, né? Tem aí a sua disparidade, mas são esses dois topos aqui, e essa região aqui mais importante com esse topo, tá? Seria esse topo aqui, e o mercado uma vez que também estava perdendo esses fundos aqui relevantes. Esse fundo aqui, ó. Esse fundo aqui o mercado perdeu também, olha só. Próximo do horário da abertura, né? Então, o que acontece? Aí, beleza, chegou aqui nessa região, a gente tem que esperar o alinhamento. Esse daqui é mais claro ainda, ó. Ele vai, faz um fundinho aqui, só que ele não perde o fundo anterior, tá? Então sempre que a gente for ativar esse trade aqui na venda, a gente tem que esperar ele perder o choque, né? Que seria esse fundo aqui. Para aí sim ele validar uma venda aqui nessa região, entende? Eu mesmo às vezes cometo esses erros, porque tem vezes que o mercado paga, né? Mesmo sem ter perdido o fundo anterior. Mas para fazer o trade de uma maneira correta, técnica, né? E profissional, tem que esperar perder o fundo, né? Tem que esperar perder o choque ali para você poder fazer sua venda com mais certeza, né? Claro que o mercado ele não é feito de certezas, né? O mercado realmente é feito de incertezas, mas isso daqui te dá uma garantia a mais, né?
Olha só como no 1 minuto é muito claro que ele faz um fundinho aqui, mas ele não perde o fundo anterior. Então não dá para você vender aqui, tá? Então você confluir todas essas informações, o mercado já tinha mitigado aqui 1 ou 2 vezes, o mercado não perde o fundo, S&P 500 não perde o fundo, não dá para fazer uma venda no S30, entendeu? Você fica à mercê dos outros mercados, e aí você vai e toma esse stop aqui. Entendeu? Porque se a gente mencionar essa pernada aqui, que perdeu sim esse fundo, eu ia marcar aqui, ó, topo até o fundo, beleza, tá bonito, né? Perdeu aqui o fundo, perdeu esse fundo, mas não esse. Olha lá onde o mercado segura certinho. Então a venda teria que ter sido aqui, ó, no 61%, tá? Com esse risco aqui nesse topo, 75 pontos, e ainda é grande, hein? Ainda é grande, beleza? E aí, sem titubear, o mercado não só rompeu, como extrapolou para cima, né? Da sua entrada de venda possível aqui, ó, o mercado ia lá para cima, quase, só daqui ele subiu quase 300 pontos. Por quê? Porque muita gente vendeu aqui, eu não vendi. Exatamente por causa dessas confluências aí do S30, de não ter perdido o fundo mais relevante. Então o mercado ele precisa dar uma pernada assim mais bonita, precisa ser um desenho bonito, entendeu? Aí beleza, isso daqui está resolvido. O que está acontecendo agora? Essa região aqui amarela já foi, tá? Já foi. Isso aqui pode até servir como suporte aí, você pensar uma outra coisa. Ou como nada, né? Eu não gosto de ficar pegando essa região aqui e ficar chamando de breaker blocker. Existe, tá? No operacional, no SMC, isso é normal. Eu não gosto de usar dessa forma, tá? Porque o mercado... Bom, eu não me adaptei, eu não gosto de usar dessa forma, né? Como breaker blocker. Mas eu sei que existe no SMC aí no nosso método. O que eu prefiro fazer, vou tirar isso daqui, que isso aqui foi de manhã, foi bom fazer a compra aqui, mas foi bem na hora de abertura do mercado, né? Então teve um pouquinho de risco, como todos os trades têm, né? O que eu gostaria de fazer, de ver, era o mercado perder esse fundo aqui, ó. Olha o que está acontecendo agora, de novo está acontecendo, ó. Como que eu vou fazer uma venda aqui se o mercado não perder o fundo, tá? Então aqui o trade ele quase ativou. Olha só que interessante, ô Alves, você me chamou a atenção sobre isso. Topos e fundos, olha aqui, ó. Dentro do SMC tem que entender o Jackson também, né? A gente falou ontem sobre pegar os order blocks, né, intermediários. Aqui eu estou fazendo isso, tá? Só que aqui é para me orientar, foi como eu te falei ontem nos áudios. Aqui é para me orientar, eu sei que aqui tem um topo relevante. Eu não vou tomar decisão em cima desse amarelo, tá? Eu vou só marcar que aqui tem uma região de topo. Aqui tem uma região de topo, aqui tem uma região de topo. Aqui às vezes fica desconexo as marcações porque está numa hora, tá? Isso aqui provavelmente é marcação minha com o tempo mais filtrado, entendeu? Então o que que eu pego aqui? Ó? Aqui realmente é um grande extremo, ó. Aqui é um order block, tá? Mencionando esse candlezinho verde aqui, ó. Isso aqui é um order block. Não fica cravado aqui, né? Essa ferramenta não é tão boa de mexer, mas enfim, esse aqui é só para me orientar, tá? Então realmente aqui é intermediário, mas é para me orientar. Aí eu marco aqui que tem um topo interessante, o mercado vai lá e faz um sweepzinho aqui, consegue ver? Faz um sweepzinho aqui, ó. Aí eu vou descendo o tempo gráfico. Ó como faz as marcações. Eu vou descendo o tempo gráfico, ó. Beleza, aqui tô vendo amarelo ainda, tá bem claro. Tá, beleza, não perdeu o fundo. E aí eu vou estudando, tá? Só tô marcando topo e fundo por enquanto. Se você ver bem, ó, essa região aqui, ó, que é onde o mercado deu uma travada já. Então isso aqui eu só uso para nortear o meu caminho aqui, o que pode segurar. Então eu vi que ele segurou aqui. Beleza, essa marcação inicialmente está legal, está favorável. Aí o que eu tenho que esperar em seguida? Esperar o mercado perder o fundo. Isso aqui não aconteceu ainda, ó, tá vendo? É muito claro. O mercado não perdeu o fundo. Ele chega aqui e segura, exatamente aqui nos 5 minutos, tá? Então, ó, claríssimo, ele segurou aqui. Então, se ele tivesse perdido esse fundo aqui, considerando que é os 5 minutos, eu poderia pensar em uma venda. Aí, se fosse o caso, eu ia traçar o Fibonacci de cima até embaixo aqui, tá? Ver que ele segurou aqui e posicionar uma ordem de venda aqui, ó, no 61%. Claro que no 50 já é possível, não é o meu perfil, mas já é possível. Então, entre os 50 e o 61 aqui, ó, essa região aqui seria a parte vendedora, com stop sempre atrás da estrutura. Aí, ó, você está vendo? O tamanho da estrutura? 128 pontos. Então, não é nem esse problema maior. O problema é que o mercado não perdeu fundo. Então, ele pode muito bem dar uma reação de compra aqui. Depois, mais tarde, eu posso mostrar. Segurar todo o preço aqui e voltar a subir. Como pode chegar aqui e pode cair. O mercado pode qualquer coisa. Mas o trade certo é esperar perder o fundo.
que isso aqui é o choque que a gente chama no SMC. Quando ele perde o choque, aí sim ele ia validar a minha venda, entendeu? Certo, pessoal? É isso daí. E o que é legal também? Sempre brincar, entre aspas, com os tempos gráficos, né? Por que aqui ele segurou, que eu falei da outra vez, né? Porque realmente aqui já começou a entrar um interesse comprador. O mercado está forte para cima. Está rompendo os topos aqui, ó. Está rompendo todos os topos. Então, o pessoal começa a querer entrar. Olha a afobação, não chegou nem nos 50%. Ó. Por quê? Porque está entrando um monte de ordem de gente vendedor pensando que vai cair, né? E aí o mercado costuma jogar contra. Então essa parte aqui já é interesse comprador. Aqui é a mesma coisa. E aí eu vou brincando com o tempo gráfico e com os topos e fundos. Esse topo aqui, esse fundo aqui já mitigou, tá? Então, ó, aqui de novo, hein? Vou fazer de novo, olha aqui, ó. Isso aqui já mitigou, tá? Ele voltou aqui no quase 50 e subiu. Então esse fundo aqui, eu já posso, o mercado subiu e rompeu a estrutura, tá? Então eu posso subir aqui até o máximo da estrutura e subir também o fundo. Olha aqui que interessante. Tá vendo, pessoal? Nem é mágica. O mercado está segurando exatamente no 61. Eu não sei o que vai acontecer. Isso aqui inicialmente é um estudo, entende? O que eu tenho certeza aqui é que eu não vou vender nessa região, sem ter perdido fundo e uma região de compra no 61%. Então é normal que o mercado às vezes segure aqui, faça aqui um desenho, pega aqui bastante liquidez, trabalhe negativo aqui, e depois às vezes vai direto, às vezes fica muito aqui, às vezes estopa também, mas é natural que o mercado segure aqui e volte a subir, dá uma enrolada aqui por causa do horário, são 3 horas da tarde agora, ou suba direto também, porque está forte comprador. O mercado pode tudo, mas aí você fica tendo mais orientação no que você pode fazer. Uma realidade é que eu sei que nesse momento aqui não tem venda, eu tenho que esperar perder esse fundo. E é esse fundo aqui que está dando retorno agora por enquanto, segurou, né? Está dançando aqui um pouquinho, quase nada andou, mas é esse fundo aqui que ele pode voltar a subir, entendeu? Então com certeza aqui uma venda não tem ainda, tem que esperar perder esse fundo, voltar lá no 61 e assim por diante. Isso daqui é um alinhamento de fluxo que a gente fala, lembra, Jackson? Então mesmo aqui que o mercado hoje está muito forte para cima, né? Mesmo essa estrutura que é bem menor do que a estrutura inteira, o meu stop está grande, entendeu? 260 pontos de stop. Ah não, isso aqui está para compra, né? Desculpa, isso aqui está para o alvo. Então se eu entrei aqui comprado, o alvo está por aqui, ó. 250, 260 pontos. A gente não sabe se vai, obviamente, né? Mas o risco é esse. E para venda também, né? Não chega tudo isso, mas se eu chegar por aqui mais ou menos, que seria o ponto vendedor, eu vou ter aí uns 120 pontos de stop. É muita coisa. Então o ideal sempre é a gente esperar o alinhamento, mas nem sempre ele acontece, né? E aí é aquilo, poucas operações, você tem que pegar o filé, né? Ainda não aconteceu aqui. Aqui aconteceu de manhã, eu não estava. E às vezes a gente consegue pegar algumas, né? Enfim, pessoal, acho que é isso para mostrar. Ó, vou traçar aqui de novo. Isso daqui que eu queria mostrar também, ó. Vamos ver se dá certo. Do S100. Aqui a correção que tinha sido lá. Não chegou nem nos 50%. É a mesma coisa do S30, ó. Nessa zona aqui, ele deu essa pernada aqui inteira. E a correção dele não chegou nem a 50%. Então aqui é compra, mas é arriscado. Não é que é arriscado, todas são, né? Mas o seu stop fica muito grande, né? Por isso que eu prefiro pegar sempre as retrações que vão até o 61, até essa região aqui, ó. Mesmo essa daqui pro S100 tá grande, 90 pontos, mas pagou, né? Pagou, subiu 300, entendeu? O risco e retorno é proporcional, né? Quando você tem muito risco, você tem muito retorno. E tudo isso por quê? Né? Essas questões aí de subida. Olha aqui, eu não vou mais usar esse fundo no S&P 500, esse é o manda-chuva, né? S&P. Vou pegar esse fundo aqui que está mais alto e vou traçar até lá em cima. E essa pernada aqui, até esse momento. Deixa eu acertar aqui bonitinho. Olha lá, ele corrige até os 50% também. Por isso que os outros também só foram até os 50%. Entende? Aí aqui no 50 já dá uma reação extremamente forte para a compra. Então o S&P 500 sempre manda. E aí você ter essa segurança, né? De fazer as entradas corretas. Essa entrada de 61% ela acontece bastante, muito mesmo. Mas ela não tem um índice tão alto de pagar, né? Quando tem um alinhamento de fluxo assim mais próximo da estrutura, é o cenário que eu prefiro. Como foi essa aqui, pessoal? Tudo tem exemplo, né? Ó. Essa aqui foi legal. Só que aqui é uma transição. Qual que é o risco aqui? Aqui é uma transição de horário de mercado fechado, né? Mercado à vista somente. E aqui nesse candle já abre o mercado à vista. Ó. Esse candle aqui, verde, grandão.
Então é muito natural às vezes você ter medo dessa transição de horário, porque seu stop está aqui embaixo. E pô, o mercado à vista andar 50 pontos é marmelada, é pouco, né? É bem pouco, é muito fácil. De qualquer forma, aqui nesse alinhamento, você vê nos tempos gráficos menores, você vê que ele realmente ameaçou o stop, foi um pouquinho contra sim, mas depois ele estourou para cima. Aqui é um pouco arriscado, mas como a gente fala, né, todos os trades são. Do ponto de entrada aqui, claro que é difícil carregar tudo isso, né? Mas só para mensurar, deu 745 pontos. Isso aqui num mercado americano grande como esse aqui, o cara fica rico. Enfim, gente, é só para ilustrar essas possíveis entradas aí de hoje. Eu acabei não fazendo nada, de manhã eu perdi o time, né? Não estava em casa. E essa aqui à tarde não perdeu fundo. Tá querendo até perder agora, né? Tem mais uns minutinhos aí pra gente ver o que acontece. Tem que tomar cuidado com as trollagens, né? Porque aqui pra baixo ele já andou bastante também. É isso aí. Essa pernada aqui tem 300 pontos. Então com certeza se eu marcar aqui, ó, o stop ele fica muito, muito grande. Então pra vender no 61 aqui é complicado. Ó o stop, 120, né? Como eu já falei. O seu alvo também vai ser grande, né? Claro. No mínimo nesse fundo aqui vai ser praticamente 300 pontos. Mas é um stop dureza de aguentar, hein? Bom pessoal, é isso aí então. A gente se fala. Abraço.